Além do forte calor nesta época do ano, a falta de tratamento adequado para o lixo também pode agravar um perigo desconhecido por muitas pessoas. É a incidência das abelhas africanas, que são bem mais agressivas que as abelhas comuns. E um ataque dessa espécie pode levar uma pessoa à morte. Sozinhas, elas são quase inofensivas, mas as abelhas africanas só atacam em bando e por isso são mais perigosas que as comuns. A cadela de estimação de seu Danilton morreu recentemente depois de ser picada pelas abelhas e os filhos também já sofreram ataques. Há mais de 10 anos, o pedreiro convive com uma colmeia em frente de casa. Segundo ele, os bombeiros já foram no local, mas não resolveram o problema. O cachorro morreu e a gente está querendo uma providência aí que eles venham tirar essas abelhas daí, né? Retirar esse poste daí, porque não dá mais não pra gente ficar mais que isso daí não. Já tem para mais de 10 anos já esse poste aí, desde quando colocarem. Esta costureira que mora ao lado sente que o seu negócio é prejudicado por causa do inseto. Agora eu tive que mudar totalmente uma rotina, né? Porque eu fico assim, eu costuro o dia todo e eu entro pela noite costurando, né? E eu tenho que receber as pessoas estão chegando do trabalho, da aula, e vem aqui para trazer a costura, mas agora eu não posso, né? Porque quando dá 5 horas já tem que fechar a casa, né? Tem que ficar e não deixar nenhuma luz acesa aí fora, senão elas invadem, né? As abelhas africanas vieram para o Brasil no fim da década de 50 para experiências científicas. 20 anos depois, elas vieram para a Amazônia, mas não conseguiram se adaptar às florestas. Os especialistas acham que elas não conseguem se orientar, por isso elas são mais frequentes nas cidades. Então, uma dica para se proteger de ataques é, se possível, correr para a mata. Não adianta jogar inseticida, tentar colocar fogo, água, nada disso. O mais recomendável é sair de perto, né? Se afastar com cuidado, sem muita gritaria, sem muito pânico, porque isso deixa as abelhas cada vez mais irritadas. Um estudo feito por este biólogo mostra que lixo exposto pode atrair essa espécie de abelhas e que, por isso, é preciso de políticas públicas para minimizar o problema, além de investimentos e mais pesquisas sobre o assunto. Porque se a gente tem essas informações do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, a gente poderia saber em que época do ano esses acidentes estão ocorrendo e em que locais de Manaus esses acidentes estão ocorrendo. Com isso, a gente poderia fazer campanhas de prevenção, alertar a população que estaria chegando a época de acidentes, né, promover uma limpeza mais intensa da cidade naqueles meses. Então, eu acho que todos têm a ganhar se a gente conseguir esse acesso a esses dados. E segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe realmente foi até o local, mas a retirada das abelhas só seria possível depois que a energia elétrica do poste da rua fosse desligada. Segundo a moradora, o corte da luz foi solicitado, mas segundo ela, a Amazonas Energia não teria autorizado o desligamento porque foi constatado que havia uma conta em atraso no endereço. Nós tentamos contato com a Amazonas Energia, que informou desconhecer essa situação, mas a assessoria de imprensa da concessionária se comprometeu em enviar uma nota de esclarecimento amanhã para a nossa produção. Representantes do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, estão em Manaus. Agora à tarde, eles se reuniram com a secretária de Assistência Social do Estado para conhecer projetos que possam ser beneficiados com recursos do banco. O Amazonas é o primeiro estado do norte do país a ser visitado pelos representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A equipe veio conhecer projetos do governo nas áreas da assistência social e da saúde. Trabalhos que já são desenvolvidos e novas ideias podem receber recursos do BID. A região norte é tratada com prioridade pela instituição. O volume de dinheiro que pode ser liberado não foi divulgado. Os projetos ainda precisam ser aprovados pelo governo federal. O Estado do Amazonas tem que preparar projetos, né? Entender quais são os requisitos técnicos para apresentar um primeiro passo, que chamamos de carta consulta, que é elaborar uma proposta técnica, um diagnóstico de situações que precisam de apoio e precisam de reforços de esforços para consolidar alguns serviços, apresentar projetos coerentes, encaminhar à Secretaria de Planejamento do Estado, tem todo um aval do governador do Estado sobre o financiamento, sobre a proposta e, em seguida, a aprovação do governo federal, né, no país, como estamos no esquema federativo. A secretária executiva de Assistência Social do Amazonas ficou entusiasmada com a possibilidade de injetar mais investimento no setor. Nos resta conversar com o gestor da saúde, no sentido de escolher, dentro das linhas de financiamento, o que podemos fazer de forma articulada e com volume razoável, não só de dimensão do projeto, mas de recursos.
Foi enterrado esta tarde no cemitério São João Batista, aqui na capital, o corpo do poeta e escritor amazonense Luiz Bacelar, que morreu aos 84 anos. Intelectuais do Amazonas lamentaram a morte de uma das maiores expressões da arte, poesia e literatura do estado. Com seu paletó de brumas e suas calças de pedra, vai o poeta. E sobre a cambraia fina da camisa de neblina, o arco-íris em gravata, vai atado em nó singelo. Essa é só uma das obras do poeta Luiz Bacelar, considerado um dos principais poetas do Amazonas. Luiz Franco de Sá Bacelar nasceu em Manaus no dia 4 de setembro de 1928. Conhecido pelos amigos como um homem amazônidas simples que gostava de viver nas livrarias e na casa dos amigos, Luiz Bacelar foi autor de obras como Sol de Feira, Quarteto e Frauta de Barro, que lhe consagrou um dos maiores autores da literatura amazonense. A obra ganhou o prêmio Olavo Bilac, da Prefeitura do Rio de Janeiro, em 1959. O poeta, que lançou diversos livros, morreu nesse domingo, aos 84 anos, vítima de câncer no pulmão. Era um homem solitário, vivia sozinho na sua casa, no seu apartamento, e na rua com amigos, né? Ia muito à casa dos amigos, ia aos restaurantes, ia aos shoppings, às livrarias, né? E cultivava e tem amigos muito dedicados a ele. Luiz Bacelar foi um dos fundadores do Clube da Madrugada, movimento artístico e literário criado em 1954, que reunia jovens escritores, poetas e pensadores que contribuíram para tirar o Amazonas do conservadorismo da literatura. Tempo gostava dele, da poesia, nós fundamos juntos o Clube da Madrugada. Foi uma vida, infelizmente, tudo termina, né? O corpo do escritor foi velado na funerária Almir Neves, no centro da cidade. Para os amigos do poeta, os novos escritores amazonenses têm uma grande responsabilidade: seguir os passos daquele que deixou um grande legado na literatura amazonense. Que é uma poesia que vai contribuir muito para o aprimoramento literário das novas gerações, porque é muito importante que os jovens tenham como referência poética, como referência literária, os grandes autores. Vai o poeta a caminhar pelas serras, pelos montes friorentos, mal se espreguiça a manhã. Com seu pullover cinzento, feito com lã das colinas, com seus sapatos de musgo, camurça verde dos muros, com seu chapéu de abas largas, grande, cúmulos escuro. Uma grande perda, né? No próximo bloco do Band Cidade, faltando pouco menos de um mês para as eleições municipais, especialistas reforçam a importância da lei da ficha limpa para ajudar o eleitor na escolha do candidato. E veja também como foi a etapa do Campeonato Amazonense de Arrancada, que aconteceu neste fim de semana em Iranduba.